Bom dia, professor. Já. Só um minutinho enquanto eu aceito aqui o pessoal chegando, tá, pessoal? Aí a gente já começa. Luana, não vai dormir não, hein? Vamos lá, vamos começar. O assunto de hoje é curto, é um assunto que existe no material de vocês, é uma revisão necessária para o Enem, até porque a gente está dentro de uns temas que mais caem no Enem, e literatura não é fácil no Enem, eu pelo menos não acho que as questões de literatura sejam fáceis, às vezes elas costumam complicar para a gente. E quando a gente fala de Semana de Arte Moderna, que foi o que a gente falou na última aula, peraí, a primeira geração, né, que a gente chama de geração 2, ou primeira fase do modernismo, em alguns livros você vai ver a primeira fase, em outros você vai ver a primeira geração, geração de 22, ou fase da destruição, é uma fase que tem muito uma sequência da Semana de Arte Moderna. Então, quando a gente vê tudo aquilo ali que a gente viu sobre Semana de Arte Moderna, a gente já tem também uma ideia todos aqueles ideais, aquela ideologia, né, eles conseguem fazer com que a Semana de Arte Moderna aconteça. E aí, para quem não entendeu direito essa ideia da Semana de Arte Moderna e assistiu aquele compilado que está aí na tela, né, Ministério Um Só Coração, conseguiu visualizar um pouco do que é tudo isso. Quem não assistiu, eu peço que assista, tá? Porque é importante para vocês, para fixar na cabeça quem é quem, o que, como se deu aquela construção. Já se vinha falando há muito tempo, né, dessa Semana de Arte Futurista, porque era uma ideia voltada para o futuro e para a construção de uma nova literatura, de uma nova poesia, de uma nova arte no Brasil, com elementos mais brasileiros, com a cultura mais brasileira. E aí você tem a Semana de Arte Moderna, que ela nasce, né, empurrada ali por aquela treta entre a Tarsila do Amaral e o Monteiro Lobato, que na verdade não era uma briga entre os dois, era uma briga entre as ideologias da época, né? O Monteiro Lobato com os ideais passadistas, ou seja, guarda esse termo, tá? Passadistas,
ou está ligado a passado. Então, o Monteiro Lobato representava o movimento passadista, ou seja, tudo aquilo que ficou no passado, o parnasianismo, o simbolismo, né, e tudo aquilo que era clássico e que tinha ficado para trás ali. E a Anita Malfatti era uma representação dessa ideia futurista, dessa ideia de futuro, da Semana de Arte Futurista, que acabou sendo denominada depois de Semana de Arte Moderna, e o modernismo começa a se implantar. Então, dentro dessa ideia, que você tem que ficar gravado na cabeça de vocês aí, é essa construção, né? E o que é essa primeira fase? O que é essa geração de 22? É a geração que vai propor aquela ideia de destruição. Tanto é que eles são conhecidos como a fase de destruição. Destruir o quê? Destruir tudo que havia, todos os conceitos passadistas, todas as ideias anteriores, todas as ideias anteriores aos pensamentos vanguardistas, né? Ao pensamento clássico, tudo isso que ficou ali para trás, ela deve ser destruída. O Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, que são as duas personalidades intelectuais do movimento, aqueles que deram toda a filosofia para o movimento modernista, eles acreditavam que não era possível continuar, né, construindo algo novo sem uma destruição, sem destruir todos os conceitos anteriores. Era meio que radicalizar para que se fosse ouvido, né, para que se fosse percebido o movimento. Então, o Oswald de Andrade tem uma frase, inclusive, que ele diz que não é possível, né, acho que eu até falei na aula do passado com vocês, construir um edifício moderno em cima de um castelo moçacabe, né? Não era possível construir um edifício moderno em cima de um castelo medieval, certo? Então, a proposta deles era destruir tudo que se sabia até então para a construção de uma arte nova, de uma ideia nova. Então, esse conceito que vocês devem guardar da primeira geração, dessa geração de 22. É uma geração que vai propor desconstruir, destruir, né? E, ao mesmo tempo que se destrói, que se refaz tudo isso, eles também estão produzindo algo novo. Então, a gente tem algumas características importantes dentro da primeira fase, né, a primeira geração, que é a geração de 22. Algumas coisas são assim extremamente importantes. Eles vão usar muito a metalinguagem em termos de linguagem, eles vão falar muito em termos metalinguísticos, né? Eu vou ter sempre o poema falando muito do poema, o texto falando sobre o texto, porque existe nesse movimento de reconstrução uma ideia também de conversar com o leitor e conversar com o público sobre o fazer poético, sobre a construção da prosa. Então, você vai ver em muitos textos, né, produzidos, principalmente falando agora de literatura, você vai ver muito esse elemento, o elemento da metalinguagem. Você vai ver também, principalmente engajado pelo Oswald de Andrade, você vai ver muita ironia, né, muito humor pautado na ironia, na criticidade. Então, é um movimento irônico, crítico e piadista. Você vai ver atrás dessa ironia, desse humor, dessa crítica, algumas piadas. E isso é tudo um movimento implantado meio que pelo Oswald de Andrade. Porque a ideia ali era, às vezes, ironizar o comportamento que a literatura tinha até então, criticar o que se produzia até então, para que as pessoas percebessem que era necessário uma mudança, tá? Então, o mecanismo usado para isso era a crítica, a ironia. Então, essas palavras costumam aparecer muito na prova do Enem quando a gente está falando de modernismo, né? Criticidade, ironia, piadas, tá? Não na ideia do gênero piada, mas de se fazer piada mesmo, sabe? De chacota, de ironizar mesmo o movimento que eles estavam ali desconstruindo ou destruindo, né? E aí você tem essas linhas, né, que vão combinar num verso livre, tá? Se usa muito, a gente para de ter aqueles versos, né, todos organizados, formais, 2 quartetos, 2 tercetos, com todas aquelas regras métricas. Isso não é mais importante, né? No primeiro momento, lá na frente, eles até vão voltar a fazer isso, porque eles reconhecem a importância disso. Mas nesse momento de destruição, eles vão ser radicalmente contra toda a formalidade e vão partir por uma ideia mais
livre, né? O artista tem liberdade de produção. Essa liberdade, então, gera, ó, características importantes. Gera a produção de versos livres, né? Vai garantir liberdade poética ou liberdade de criação para os artistas, né? Então, versos livres, liberdade de criação e a experimentação. A experimentação, tanto poética quanto artística, né, que também é muito usada nas artes visuais, elas vão permanecer e a gente está com ela até hoje como característica hoje da pós-modernidade, da arte contemporânea, tá certo? Então, são características que surgem com o modernismo. É uma liberdade, experimentar, fazer diferente, fazer como quiser, tá? Então, essas são algumas características. A temática da primeira fase vai ser uma temática de todo o modernismo. É uma temática que quase que não muda nas três fases, né? Nas três gerações. A temática é sempre a cultura brasileira, né? O modo de vida, a linguagem. Uma das características principais do modernismo é a linguagem, tá? É a fala, como se fala no cotidiano. É uma busca constante, tanto nesse verso livre, quanto nessa liberdade do artista, quanto nessa experimentação, é a de produção de uma arte, tanto literária quanto arte visual, né, de trazer essa linguagem popular. Que linguagem popular é essa? É a linguagem que se fala no cotidiano, e não mais produzir uma obra de arte, né, produzir algo que não representasse o dia a dia das pessoas, o cotidiano, a produção que elas tinham no dia a dia tinha que ser representada na poesia e na arte, certo? Então, essa é a ideia principal aí. Quando eu falo da temática e falo de buscar uma cultura brasileira, essa cultura ela é pautada principalmente pela linguagem, tá? O slide, pessoal, vocês não precisam copiar, não, tá? Pega mais esse conceito que eu estou falando para vocês, porque os slides eu vou mandar para vocês depois revisarem um tempo antes da prova. Acho que a gente vai ter também um período de revisão, ainda mais esse ano, que o Enem está tão lá na frente, né? A gente vai ter a oportunidade de fazer revisão bem rápida, então a gente revê esses conceitos principais. Mas essas coisas que estão no slide, não, tá bom? Eu mando para vocês. Primeira fase do modernismo, então, são influenciados pelas vanguardas europeias. A gente viu, a Semana de Arte Moderna surge dessas ideias. Aliás, o mundo, né, a engrenagem artística e literária do mundo, ela é movimentada pelas vanguardas europeias. Você vê que as vanguardas mexem aqui no Brasil, né, um auê na Europa, ela mexe com o México, quando a gente fala sobre fugiu o nome da mulher, gente. A Frida Kahlo, né? Então é uma engrenagem que movimenta toda uma mudança, né? Tudo que era clássico cai diante da modernidade proposta pelas vanguardas europeias, tá? As vanguardas elas estão acenando para o futuro, para algo novo, tá? Busca então pela agressiva e pelo experimentalismo, né? Uma busca mais agressiva e de um experimentalismo e uma renovação estética. Então eles têm aqui essa construção da frase tá meio errada. O que tem aí? Depois eu conserto na hora de mandar para vocês. Era uma busca agressiva pela essa experimentação, né? Uma experimentação que desse algo novo e que promovesse uma renovação estética. Então, se eu vou experimentando, eu construo isso, eu construo aquilo, eu mexo aqui, eu vou experimentando algo novo, e à medida que eu vou experimentando e as coisas vão dando certo, eu vou apresentando esse novo modelo, e esse novo modelo de construção poética, construção artística, ela vai causando o quê? Uma renovação estética, né? Então, eu tenho uma mudança estética na minha produção literária, na minha produção artística, através dessa experimentação, né? Do experimento que as pessoas têm no fazer artístico, na produção artística, ok? Levavam em consideração aspectos culturais da realidade brasileira. Então, a cultura brasileira, né, o dia a dia, o modo de vida, os costumes, a inserção do negro na sociedade brasileira, né, a chegada dos imigrantes europeus, não só os portugueses, mas agora outros imigrantes, que vão trazendo outras culturas, e aí essas culturas vão se misturando e a gente tem uma miscigenação
incrível nesse país, né, com o homem branco, principalmente com a imigração. Você tem o índio e você tem o negro. A gente vai ver depois uma obra do Macunaíma, do Mário de Andrade. Ele tenta fazer essa mistura, é um verdadeiro samba, né? Que ele faz ali uma mistura muito, muito complexa que tenta mostrar essa cultura, esses aspectos culturais e folclóricos brasileiros que nascem dessa junção, dessa miscigenação de todos esses povos que construíram essa nação, tá? Visavam, assim, criar uma arte essencialmente nacional. Tudo que falar para vocês numa questão de prova, de arte, de buscar, né, de trazer algo de fora, ou de referência, não bate, tá? A única coisa que vai entrar de fora aqui é a proposta, né, estética, de renovação estética trazida pelas vanguardas. Mas é só isso. A partir dessa proposta, o que se constrói a partir dela é uma arte, né, de uma cultura extremamente nacional, tá? Nacional ao extremo. Então, vai se criar uma arte essencialmente nacional a partir da Semana de Arte Moderna e da construção do modernismo. Combatia, então, os valores passadistas, tudo aquilo que era pregado, né, e principalmente o parnasianismo reforçou muito no Brasil, mas não desconsiderava o passado. O que quer dizer isso? Como que eu combato os valores passadistas, mas não desconsidero o passado? Eu combato esses valores estéticos, literários, artísticos, que eram do passado e que traziam uma rigidez formal e que estava muito ligado a um passado clássico e principalmente europeu, né? Tudo aquilo que era trazido de fora. Mas em nenhum momento esse pessoal modernista vai desconsiderar aquilo que já era produção de uma cultura nacional no Brasil. Por exemplo, não vão desconsiderar a produção, por exemplo, do Aleijadinho, nem desvalorizar a produção dele porque ela era do passado. Ela era do passado, mas ela era um movimento extremamente nacional. E isso permite a eles, né, inclusive uma valorização e uma consideração por essa produção nacional que não tinha relação direta com esse modelo muito clássico, né, que se identificava exclusivamente com uma produção nacional, né, de um artista brasileiro que trazia a cultura brasileira, ok? Tanto é que, em meio ao modernismo, esses camaradas aí todos que instituíram a Semana de Arte Moderna, eles vão fazer uma viagem para o interior de Minas Gerais para poder se aprofundar, por exemplo, na arte, né, barroca, na arte neoclássica, em tudo aquilo que se havia produzido no passado. Então, ao mesmo tempo que eu recuso o formalismo e a tentativa de dominação de uma nova arte, né, isso tudo fica negado, mas eu continuo considerando o passado brasileiro, aquilo que se tornou mesmo cultura nacional no passado, nos outros 400 anos que se tinha ali de Brasil, tá bom? Então, qual é o contexto histórico? O contexto histórico é sempre muito importante, tá? A gente tem a Primeira República, que vai até 1930. Aí a gente tem a Primeira Guerra Mundial, que influencia muitos escritores, quando a gente está chegando, né, nesse momento ali da Semana de Arte Moderna, sair da Primeira Guerra, como acontece em 1918, em 1920, a gente está pipocando daquele conceito que eu falei com vocês, do estado do novista, né? De um novo estado, de um novo espírito para a produção, né? Uma proposta ao contrário do dadaísmo, né? de um desânimo, de um desgaste com a produção. É uma ideia de reprodução, de uma produção nova, de trazer algo novo e uma visão muito mais otimista sobre as coisas, tá? Então, pós Primeira Guerra, a Primeira Guerra mexe com as pessoas e esse espírito nasce de uma sociedade que vence uma Primeira Guerra, né, e está ali trabalhando a reconstrução. A gente tem os movimentos tenentistas, de 22 até 29, que vão influenciar principalmente essa primeira fase do modernismo. A gente tem a Grande Depressão, que vai aí mexer muito com a economia do Brasil, né, em 1929, né, a queda do café, a quebra da bolsa de valores e tal. E, ao mesmo tempo, a gente lembra que a gente começou em 1915 com uma das maiores secas do Brasil. E aí, quando a gente juntar a seca do Nordeste
com essa crise, né, mundial causada por essa depressão de 1929, o que você vai acontecer? A gente vai ter uma miséria muito grande no interior do Brasil, uma dificuldade do governo auxiliar essas pessoas que estão no sertão nordestino, principalmente, sofrendo com a seca, e as pessoas que sofrem com a seca vão buscar uma migração. E aí a gente tem todo o movimento da segunda fase do modernismo, a segunda geração, que é a geração de 1930, que a gente vai falar depois, falando dessa dificuldade. Então, a gente vai ter um movimento muito mais regionalista, tá? E aí, fortemente influenciado pela depressão e essa Revolução de 30. Então, isso é um movimento importante. Então, a primeira fase, que é o que a gente está vendo agora, a gente vai ter uma independência mental, né? Como se fosse uma libertação, uma quebra desses paradigmas todos, liberdade de produção e liberdade também, uma liberdade nacional de poder criar e se manifestar. Um nacionalismo que não é um nacionalismo ufanista, tá? As provas costumam muito, principalmente a FUVEST, costuma muito brincar com essa ideia de nacionalismo, né? O nacionalismo do romantismo, ele é ufanista. Ele idealiza um país, ele idealiza um herói nacional, ele idealiza uma fauna e uma flora, e ele enaltece algo, né, que é o único aspecto que ele pode se apegar, que é a fauna e a flora. Então, é um nacionalismo que não é real. No modernismo, vai haver um enaltecimento do nacional, de um nacionalismo, mas é um nacionalismo que reconhece e sabe as dificuldades que existem no Brasil. Então, é muito comum eles pegarem poemas do romantismo e poemas do Oswald de Andrade, por exemplo, que critica muito essa situação, né, do Brasil e do nosso país, e aí eles fazerem esse confronto. E o confronto aí vai ser sempre essa ideia de que o romantismo tinha uma ideia de um nacionalismo ufanista, de um nacionalismo idealizado, e o nosso agora é de defesa de uma ideia de cultura brasileira, de construção de uma nação, mas que reconhece ao mesmo tempo as suas dificuldades, tá certo? Valorização de lendas e folclores, a gente tem uma valorização muito grande, até porque se quer construir, né? A gente quer parar de viver com as lendas e com as histórias e com todo o movimento que era eurocentrista, né? A gente agora tem um folclore que é uma mistura da cultura do negro, né? Os africanos, de uma forma em geral, que vêm para o Brasil escravizado, e a cultura dele vai se entrelaçando com, por exemplo, com as lendas indígenas, né? E também com as histórias do homem branco. E nessa mistura, nesse caldeirão aí, a gente tem novas lendas que são brasileiras, folclores que são brasileiros e precisam ser valorizados dentro da literatura, tá? Então, esse é o movimento da primeira geração. Características, então, exclusivamente da primeira fase modernista. Como que é a primeira fase? O nacionalismo crítico, né, e não ufanista, tá? Ele não é ufanista, ele é um nacionalismo crítico, e ele vai criticar, inclusive, o ufanismo dos românticos. Tá? Depois eu acerto aí. Valorização do cotidiano, de um cotidiano, principalmente da linguagem, sabe? Do relacionamento das pessoas. Eu não vou ter mais aqui, por exemplo, uma preocupação com a alta classe, né, ou a burguesia, ou as pessoas que estão no poder, ou que têm uma nobreza. A minha preocupação aqui é com o brasileiro de verdade, aquele que é brasileiro mesmo, que vive no dia a dia. Então, eu não vou ter problema nenhum em mostrar o cotidiano das pessoas, a vida das pessoas, as alegrias e angústias de ser um brasileiro, né, no seu dia a dia. Tá? Isso passa muito pela linguagem. Usa-se muito aí a questão da linguagem para mostrar essa valorização do cotidiano. Resgate das raízes culturais brasileiras, né? Tudo aquilo que foi nascido dessa miscigenação. Renovação da linguagem, línguas faladas nas ruas e faladas pelo povo, aquela que é falada no cotidiano. Uma oposição forte ao parnasianismo e ao academicismo e tudo aquilo que era passado, tá? Né? Que ficou para trás. Experimentações estéticas, experimentar novas formas de se produzir literatura, novas formas de produzir arte, renovações artísticas, né?
novas produções, novas formas de se manifestar a arte, né? Não só aquela que a gente já conhecia, a gente estava muito ligada ao quadro, à pintura, à poesia e à prosa. A gente vai ter agora outras possibilidades, a gente vai ampliar a ideia da escultura, a gente vai ampliar a ideia da arquitetura, a gente vai ampliar a ideia da poesia também, né? A gente vai ter outros suportes para a poesia, outros suportes para a arte, a gente vai usar outros materiais na produção artística que não era usado até então. A gente vai ter muita ironia, muito sarcasmo, muita irreverência, principalmente na crítica aos movimentos anteriores, ao academicismo, ao parnasianismo. Caráter anárquico. Esse caráter anárquico aqui, pessoal, é um caráter dessa sociedade aí, tá? De 1915, 20 até 1930. Porque os imigrantes que vêm para o Brasil, principalmente os imigrantes italianos que estão em São Paulo, eles propõem no Brasil um movimento anárquico, né? Que é de se revoltar, e de se revolucionar e de se opor à questão industrial, né? As pessoas que têm o poder do empregador, mas usa esse poder para pagar mal, para explorar essas pessoas durante muitas horas de trabalho. Então, essas pessoas vão se opor, né? E aí você cria o movimento anárquico. Esse movimento anárquico, ele está dentro da filosofia da Semana de Arte Moderna, que é essa ideia de anarquia mesmo, de se opor, né? De confrontar e até de destruir o que era até então tido como oficial no Brasil em termos artísticos. O uso dos versos livres, né? Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre versos livres, versos brancos, versos... Todos os tipos de versos que a gente tiver aí, a gente vai falando deles, tá? Mas guardem principalmente a ideia do verso livre, tá? Da liberdade. Eu não ter divisão de estrofe, eu não ter métrica, eu ter uma palavra, não ter pontuação, né? Não ter uma organização sintática. Tudo isso está dentro dessa concepção de versos livres, tá? Então, aqui tem uma na primeira fase modernismo, a gente tem um pequeno resumo aqui de algumas coisas que estão acontecendo. A arte alegre e vital, a acessibilidade mais próxima da realidade nacional, que é o que a gente já falou, e a incorporação de novos meios. Nesse momento, o Brasil está se abrindo para a chegada do cinema, do telefone, do rádio, né, e da transmissão de rádios, inclusive rádios que conseguiram se sintonizar internacionalmente. Então, a gente se abre agora para uma comunicação, e essa comunicação está chegando, ela chega com o cinema, com o telefone, com o rádio. O jornal já existia há muito tempo, mas agora a gente tem um jornal que tem um aspecto, né, uma característica jornalística maior, né, uma liberdade da imprensa, um posicionamento como jornal mesmo. Até então, você tinha os folhetins que mais ficavam ali registrando o que acontecia na sociedade no dia a dia. Agora a gente tem um jornal mesmo que tem colunas, né, que fala de política, que fala de violência, que fala da questão internacional. Essa configuração de jornal que a gente conheceu. E são jornais mais independentes e com uma circulação muito maior e até em território nacional. Isso gera para a gente um plurilinguismo, né? A linguagem mais variada. A gente vai ter agora, a gente não tem uma forma só de falar, a gente tem diversas formas de se comunicar, né? A gente tem diversas formas. É aí que nasce a variação linguística no Brasil, e dentro dessa primeira fase a gente vai ter também um reconhecimento dessas variações, tá certo? Seguindo aí, então. Então, a gente tem dentro da primeira fase, eu vou ter aí para vocês 3 autores que vão se destacar. O Mário de Andrade, que é o grande intelectual de todo o movimento modernista, o Oswald de Andrade, o Manuel Bandeira, que é um dos maiores poetas que a gente tem em toda a história da literatura brasileira, e a gente vai ver que ele vive muito tempo e produz durante muito tempo. E a gente ainda tem nesses aí o Alcântara Machado, tá? Então, importante nesse movimento vai ser o Mário, o Oswald e o Manuel Bandeira. O Alcântara Machado é um poeta
de segunda linha, menos destaque, tá? O Mário de Andrade, ele vai ter 3 livros. O primeiro livro dele, que ele escreve em 1922, né, ele lança ali na Semana de Arte Moderna, no ano da Semana de Arte Moderna, é o livro Pauliceia Desvairada. É um livro de poemas muito, né, diversos livros, né, de toda essa construção que a gente falou. Esse livro, ele é um livro que ele não tem, assim, os poemas não são poemas reconhecidamente, né, notados com uma grandes poemas, não é tido como um grande poema da literatura brasileira, mas o livro tem uma importância muito grande porque ele é o inaugurador. Na verdade, ele é o livro que eu posso dizer que é o marco inicial da literatura modernista no Brasil. Pauliceia Desvairada, então, é um livro de poemas que o Mário constrói criticando a cidade de São Paulo, falando sobre a cidade de São Paulo e criticando também a cidade de São Paulo. Então, é um livro que traz a ironia, a crítica, né? O deboche. Ele é um livro, ele mesmo classifica o livro como um deboche, né? A cidade que era dele, que era a cidade de São Paulo. Tudo aquilo que se esperava de uma grande cidade não era feito, era criticado por ele, em forma de poesia, numa poesia de versos livres, com características surrealistas e dadaístas, tá? Então, essa é a mescla que você tem aí dentro das poesias do livro Pauliceia Desvairada. Aí, em 1927, ele escreve Amar, Verbo Intransitivo, né? E o título do livro, tem esse livro aqui, é muito bacana. O título do livro já chama atenção, porque o amar não é um verbo intransitivo, né? Quem ama, ama alguém. Mas ele coloca como um verbo intransitivo, né? Como se só devesse amar e não era possível, de repente, escolher quem ou ter alguém, tá? E aí você só ama, mas não consegue amar ninguém. Como que se dá a história desse livro? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão aí? Às vezes eu tenho a sensação que eu estou falando sozinho. Sim. Então, tá bom. Sozinho é ótimo, né? Sozinho. Amar Verbo Intransitivo conta a história de uma... Acho que alguém já deve ter contado essa história para vocês aí, quando vocês estudaram, provavelmente na segunda série, né? Ou na terceira série, dependendo da escola. O Amar Verbo Intransitivo é uma família tradicional paulista, né? Muito abastada, muito rica, muito tradicional, e que tem filhos, né? Meninas, e tem o filho mais velho, que é um rapaz, e aí eles têm a preocupação de que esse menino seja iniciado, como todos os outros meninos da época, sejam iniciados na vida sexual em prostíbulos, né, em lugares que não são seguros. Então a família tinha esse receio deles ter essa primeira experiência nesses lugares e acabar se apaixonando por pessoas desses lugares e tal, e isso era uma preocupação da família, né? O que a família fez? A família usou de uma prática que era muito comum também na época, com as grandes famílias. Eles trouxeram uma governanta, que era uma governanta alemã, né, que tinha muito conhecimento de literatura, de música, ela ensinava piano e ela governava a casa muito bem, né? Ela era uma governanta que gerenciava todo o serviço da casa. Fraulein, né, que eles chamavam. E aí essa mulher vem, ela cuida dele, ela desde pequenininho, ela ensina ele piano, ela ensina tudo que ele precisa saber. E quando ele já está um rapazinho, ela entra no quarto dele, e aí o livro não narra com detalhes essa questão, mas dá a entender o que está acontecendo ali no quarto. Ela inicia ele sexualmente. Lógico, ele fica deslumbrado com ela, ele fica apaixonado, e quando a família entende que ela já cumpriu com aquilo que era proposto, eles chamam ela, acertam as contas dela e ela vai embora, como um serviço mesmo organizado e feito ali, né? E o menino sofre com isso e tal. Mas qual era aí a crítica do Mário de Andrade? A crítica à hipocrisia da alta sociedade paulista, né? Até de usar, né, como se nesse caso pagar a uma governanta dentro da sua própria casa não fosse uma forma de prostituição, né? É a pura hipocrisia da sociedade, alta sociedade paulistana da época. Não é um livro que aparece muito no Enem, não é muito cobrado,
mas é um livro importante do Mário de Andrade, um dos, se não me engano, né, para mim, é o livro mais famoso dele, junto com Macunaíma. 2 anos depois, ou 1 ano depois, ele escreve Macunaíma. Esse livro se torna mesmo um marco assim divisor. Ele não é o marco inicial do modernismo, mas ele é um marco divisor assim mesmo do que o modernismo estava propondo, né? Quando as pessoas queriam entender o que é que esses caras estavam falando, o que era que eles estavam propondo com tudo isso, vem esse livro e mostra, porque o Macunaíma é um livro que vai rodar por todo o Brasil e vai mostrar todos os folclores e lendas brasileiras, e o livro é meio assim, anacrônico, e ele a questão do espaço geográfico também não existe, né? O cara está no Amazonas, na região da floresta amazônica e tal, e ele com 2 passos, como se ele estivesse andando em cima de um mapa, ele chega em São Paulo. Então você tem essa quebra, né, dessas questões temporais e geográficas. Mas ele vai falando de questões de lendas, ele vai viajando pelo Brasil, vai mostrando lendas e folclores que tem a ver com a construção dessa sociedade brasileira. Vai falar da miscigenação, tem um trecho muito interessante que ele fala, né, de uma poça d'água, em que 3 irmãos vão mergulhar nessa poça. O primeiro que mergulha, né, tinha muita água, então ele fica todo branco, esse é o homem branco. O segundo mergulha, mas já não tem tanta água, e a água já está um pouco suja da primeira pessoa, né? Então ele fica um pouco pardo, e aí a história é de que esse é o índio. E o último, como já quase não tem água, né, quase não tem nada, ele só consegue molhar as palmas da mão e as plantas do pé, e fica com as palmas e as plantas brancas. E esse é o negro, né? Então, ao mesmo, ele mostra, né, quais são as 3 raças que não existe mais esse termo raça, mas os 3 grupos, né, étnicos que construíram a sociedade brasileira. Aí esses 3, ele não faz isso, ele não coloca essa história no livro para falar de uma forma preconceituosa. Ele traz justamente para apontar o preconceito racial que se tem no Brasil, né? Então, o livro tem muitas dessas características. Então, ele fala muito numa linguagem muito simples dessas pessoas, das regiões onde ele vai visitando, e vai apresentando essas lendas e esses folclores, tá? Já virou filme. O Grande Otelo é o cara que encenou. Esse filme ficou muito famoso. Quem quiser assistir, vale a pena, porque o Macunaíma é um dos queridinhos aí da banca do Enem, tá? O pessoal lá do Enem gosta dele. O Oswald de Andrade escreve muitos poemas. A poesia dele vai usar muito de metalinguagem, vai usar muito de ironia, vai fazer o poema piada, tá? Vai usar muito de piadas. E ele é um cara que vai experimentar muito, tá? Nos destaques da produção dele, você tem aí o manifesto que ele constrói, chamado Manifesto Antropofágico. Inicialmente, a gente tem no Brasil o Manifesto Pau-Brasil, né, que defende ali uma cultura muito nacional, muito brasileira e tal. E, em seguida, ele lança o Manifesto Antropofágico. E qual é o Manifesto Antropofágico? Da antropofagia, né, do índio que acreditava que ao comer uma pessoa, ele conseguia ganhar força dessa outra pessoa e tal, e os poderes e as forças dessa outra pessoa. O movimento antropofágico vem dessa ideia de você deglutir, né, comer toda a cultura do europeu, mas simplesmente para fortalecer você, né, e a cultura brasileira. Então, ele tinha essa proposta de deglutir, de comer a cultura europeia, né, a cultura eurocêntrica, mas só no sentido de fortalecer aquilo que era a cultura brasileira, tá? Então, isso é o manifesto que ele escreve, que é muito famoso. Depois, ele tem uns poemas, vários poemas que são soltos, assim, que são muito famosos, muito usados no Enem, aparece todo ano no Enem. Ele tem uma peça teatral chamada O Rei da Vela, que a gente vai ver depois, porque ele escreve já lá em 1937, ou seja,
escreve já lá na terceira fase do modernismo. E a gente tem Memórias Sentimentais de João Miramar, tá? Memórias Sentimentais do João Miramar, deixa eu só avançar aqui um pouquinho, porque eu coloquei aqui para vocês alguns resumos, né? Algumas coisas que vocês vão precisar depois, caso queiram ler. Ó, o Oswald de Andrade, ó, os poemas dele são os poemas piados. Ó, os negros discutiam que o cavalo se plantou, mas o que mais sabia disse que era se empantarrou. Então, ele fazendo piadas com a forma de falar das pessoas, né? E com a crítica a questão do vocabulário e da linguagem brasileira. Esse livro, As Memórias Sentimentais de João Miramar, é uma prosa que tem a experimentação estética e o hibridismo, porque dentro dessa obra ele escreve o livro com trechos que parecem poema, trechos vai aparecer como se fosse um diário, em outro trecho vai aparecer como se fosse um calendário. Então ele usa de diversos gêneros textuais para a produção desse tipo de obra. Então, Memórias Sentimentais de João Miramar, que costuma aparecer também no Enem, né, que é uma obra escrita por ele ó, em 1924, logo depois da Semana de Arte Moderna, é uma obra de experimentação, porque ele experimenta muito, né, muitas coisas, e é uma obra híbrida. Híbrida por quê? Porque dentro dela existem vários gêneros textuais. Você vai encontrar um trecho, é uma história só, tá? Ele vai contando uma história só, a história, as memórias sentimentais de João Miramar. Só que em alguns trechos ele vai contar essas memórias em forma de poema, em forma de diário, em forma de piada, em forma de memórias, tá? Então você vai tendo gêneros textuais diferentes dentro de um mesmo livro contando uma única história, tá certo? O outro cara importante aí é o pessoal que não... Só para dar uma pausinha, tá? Eu tô falando demais. O pessoal que não escreveu lá a presença, pode escrever, tá? Com presente. Vamos lá. Manuel Bandeira é um cara também que vocês precisam ter cuidado, tá? Quem está aí focado na prova do Enem, quem vai fazer o Enem, prestem atenção no Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, primeira coisa, o Manuel Bandeira ele é muito novo quando ele inicia na literatura e ele inicia dentro do movimento já modernista, tá? Mas ele começa um pouquinho antes. Lá no pré-modernismo ele já está escrevendo. Então ele passa a primeira geração do modernismo, a segunda geração, a terceira geração, e ele vai escrever lá no pós-modernismo também, tá? Ele vai continuar escrevendo até 1980 e pouco ali, tá? Acho que ele morre no início dos anos 90 e tal. Então ele é um camarada que escreve durante muito tempo. E aí ele é marcadamente um poeta da primeira fase do modernismo, porque ele surge ali e ele escreve muitas coisas dentro das características da primeira fase do modernismo. Só que tem que ter um porém com ele, tá? O Manuel Bandeira, ele trabalha com três momentos diferentes. A gente tem um momento pré-modernista dele, tá? Em que ele vai escrever muito ainda ligado com as características, né, muito influenciado ainda pelo simbolismo, pelo parnasianismo, né, ele vai ter ali ainda um lirismo pessoal, musicalidade, tem muita musicalidade no poema dele, né, ele ainda muito melancólico, escrevendo sobre o Recife, sobre sua infância. Essa é uma fase pré-modernista, tá? Principalmente quando você perceber muita musicalidade, muito lirismo, tá? Uma poesia muito mais voltada para esse movimento anterior, ele é uma fase pré-modernista do Manuel Bandeira. Ele não é pré-modernista, mas ele tem um pouco de literatura que assume características pré-modernistas, tá? Depois, ele vai ter uma fase a fase modernista, que é a fase mais importante dele, que é a fase em que ele escreve esse poema, por exemplo. Ele escreve poemas desse tipo aí, em que ele vai criticar, né?
Ele fala da vontade dele de criar uma poesia mais nacional. Ó, estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, ou seja, do academicismo, né, daquilo que era proposto pelo parnasianismo, do lirismo funcionário público, com livro de ponto, expediente, ou seja, com todas as regras, né, protocolo e manifestações de apreço. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário com o vernáculo de um vocábulo. Ou seja, tudo aquilo que era passado, né? E aí ele vai criticando, ele entra agora nessa faixa aqui num tom de manifesto, né? Que busca a liberdade, ó. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Então ele faz aqui um manifesto contra contra aquilo que se produzia até então e pela busca de uma liberdade. E aí ele critica, né? Ele chama o poema mais acadêmico, mais conservador, ó, estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, e do lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. Do resto, não é lirismo. Então, ele vai dando mais valor, né, a questão da sintaxe do português, ao corriqueiro mais falado no dia a dia, né? E as liberdades artísticas. Ó. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário, de amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos Claus e Shakespeare. Não quero mais saber de lirismo, que não é libertação. Então, nessa faixa aqui, ele fala da liberdade artística, né? Da liberdade de escrita. E ele já faz isso escrevendo com liberdade, porque ele já usa do verso livre. Ó. Eu não tenho aqui aquela estrutura formal, né? Regras gramaticais, estruturas sintáticas elaboradas. Tá muito livre, tá? Essa fase dele, todos esses poemas desse tipo, né? É uma construção do modernismo, dentro das características modernas. Já na fase final dele, é uma fase mais pós-moderna, a fase pós-modernista. Nessa fase, é comum aparecer poemas de versos mais livres e também poemas já retornando àquela estrutura mais formal, né? 2 quartetos, 2 tercetos, que são sonetos, coisas desse tipo, tá? No pós-modernismo, eles já vão começar a mesclar. Então, é impossível você achar as duas coisas. Então, nesse poema aqui, por exemplo, é um poema já mais de engajamento social, é um olhar social mais apurado. Ó. É um poema com um tom de prosa narrativa que a gente tem, que faz um paralelo com texto jornalístico, tá? Então, aqui é como se fosse recortado um texto de jornal e ele escreve de forma poética, né? João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Essa era a notícia do jornal. Mas ele trouxe, né? Fica ali para a gente que ele usa a função referencial e poética. Você tem a função referencial, que seria do jornal, com a notícia, mas ele traz a função poética. E a poesia torna algo banal, porque todos os dias se morrem pessoas, e o texto me dá elementos para acreditar que é mais um negro que morre, tá? Ele torna algo banal em algo notório. Né? A poesia chama atenção para algo que acontece todo dia, as pessoas nem ligam mais. João Gostoso era carregador de feira livre, então ele não tinha um trabalho fixo, né? Morava no morro. Na época, quem morava no morro eram somente os negros, tá? E num barracão sem número. Então, era a favela, porque na favela não tinha numeração, não era reconhecido, né? Eram moradias que não eram reconhecidos pelo governo. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. 20 de novembro é o dia de Zumbi, né? É o dia que a gente comemora a consciência negra, e era o dia de Zumbi do Palmares.
que aconteceu? Então, o nome do bar também remete à ideia de que é um negro, e ele bebeu, cantou, dançou, depois se atirou, né? Provavelmente farto da vida difícil e precária que ele vivia, ele se suicidou, tá? Outro poema interessante dele, já nessa fase do pós-modernismo, é o Vou-me embora para Passárgada, em que ele, né, ele constrói no imaginário dele um lugar perfeito, sem dores, em que o amor que ele tem é possível, e ali também já é um momento em que ele busca um lugar em que ele não sofra mais, porque ele vive com tuberculose durante muitos anos, né? E muita dificuldade de respirar, com a doença respiratória muito, muito grave, tá? Então, a poesia e a construção poética do Manuel Bandeira, ela é muito variada. Então, ele tem uma fase pré-modernista, uma fase modernista e uma fase pós-modernista. Nessa fase, a fase pré-modernista, ela vai ter muita ligação com as coisas do passado, né? A modernista vai estar muito dentro dessas características que a gente falou, de linguagem, de liberdade, de versos livres e tal. E a pós-moderna, ela já entra num olhar social maior, ela já não tem mais essa preocupação com a questão do verso, usa versos livres, mas também já usa versos mais formais, tem estruturas mais formais, né? E tem uma liberdade muito grande, um tom psicológico maior, né, que a gente vai ver quando a gente estiver estudando o pós-modernismo. E, além disso, ele escreve poesias muito diferentes, né? Ele tem temáticas muito diferentes. Você tem, inicialmente, a poesia dele muito usada para enaltecer todas as ideias do modernismo. Depois você tem poesias de cunho mais social lá na frente. E você vai ter também muitos poemas falando da condição de saúde dele, da dificuldade que ele tem, né, com relação à saúde dele, tá certo? Então, essa é a primeira fase. Então, a primeira fase do modernismo, que é uma fase importante para vocês, ela está girando em torno desses três camaradas, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e o Manuel Bandeira. E ainda tem o Alcântara Machado, tá? Que é um poeta desse período, que segue as mesmas características aí, de versos livres, de linguagem e tal, mas ele não tem tanta notoriedade, tá certo? Vou mandar depois os slides para vocês e na próxima aula a gente continua, tá? Um abraço, boa semana para vocês, boas provas, tá?